Trauma tem cura, Cornélia? Cornélia, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, sua generosidade, da gente bater esse papo e poder levar esse conhecimento bacana sobre trauma. Trauma tem cura, tem tanta coisa pra gente poder dizer. E é uma honra estar aqui com você. Cornélia é minha professora de experiência somática, uma grande trainer, uma grande terapeuta. E para começar, eu queria que você mesmo se apresentasse, falasse, né, da tua formação, da tua vivência. Então, é um prazer estar aqui com você. Sempre bom poder falar da experiência somática, de trauma, de possibilidades de melhorar a vida das pessoas. Eu nasci na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu passei por todas aquelas aventuras de ficar escutando alarmes para você se recolher, e ambulâncias e bombas caindo, né? Mas eu nunca pensei que isso daí fosse marcar minha vida. E aí viemos para o Brasil como refugiados, né? Meu pai procurando um país que fosse mais calmo, mais tranquilo, com menos guerra, né? Ele escolheu o Brasil e vim para cá. Sempre me interessei pelo bem-estar do ser humano, pelas suas possibilidades de evoluir, né? Conseguir o seu desenvolvimento pessoal, né? E também por aspectos de que sofrimentos é que poderiam ser evitados. Com isso eu fui fazer biologia. Depois de biologia fui trabalhar com várias abordagens corporais, somáticas, né? Trabalhei com RPG, com Rolfing, né? Com várias abordagens somáticas. E aí acabei tropeçando na dor, que era uma dor física, mas não era causada por danos físicos. E aí eu vi que estava muito ligado com as dores emocionais e com aquilo que a pessoa ou vivenciou ou estava vivenciando na sua vida. Então eu comecei a fazer leituras nessa área. E aí em Boulder, Colorado, onde eu fui dar aulas nos Estados Unidos, eu conheci o Peter Levine. Conversando com ele, fiquei encantada pelo SE. E aí, naquela época, a Lael Kine, mais outras pessoas, convidamos o Peter Levine para dar cursos no Brasil. Foi uma experiência fantástica, porque naquela época, isso aqui acho que faz uns 15 anos atrás, não se falava muito em trauma. E fazendo a formação com ele, eu me encantei pelo SE. Tanto me encantei que depois de formada na experiência somática, passei por toda aquela evolução de vários níveis, ser provedora de sessões, supervisora, depois virei professora, e aí eu falei assim, me falta ainda uma bagagem. E aí fui estudar psicologia, e aí me formei em psicologia, depois eu fiz o mestrado, doutorado, então hoje em dia tenho doutorado em psicologia e costuro tudo que tiver relacionado com o corpo. E como é que você explica, com as suas palavras, com a sua vivência, o que é trauma? Claro, o que é trauma? Então, trauma, ele resulta de um acontecimento na vida da gente, né? A vida tem sempre mudanças e coisas que acontecem. Quando essas coisas são boas, agradáveis, uma experiência boa de se tomar, não gera trauma, é uma delícia, né? Mas às vezes essas coisas são muito difíceis e até nos assustam, né? Por exemplo, estar num carro, dar uma batida de carro e levar um susto, né? Você está na praia, tirando férias, nadando, vem uma onda e ela quase te leva, pois você quase se afoga, né? Ou até tem que ser ajudada por pessoas para tirar d'água. Então, há pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas que podem deixar marcas na vida das pessoas. Uma outra coisa que pode deixar trauma, eu estou falando em traumas que acontecem rápido demais e que a pessoa não digere. Não digere como? Depois de uma semana, 2, às vezes é até normal a pessoa sonhar com isso, ainda ter sustos, né? Sustos de um assalto, aí vem uma sombra e se assusta, né?
Isso é até normal. Mas se isso persistir durante 1 mês, 2 meses, é porque realmente a coisa não ficou bem digerida. E eu acho que é isso que é o trauma. Também, fora esses impactos, essas coisas que acontecem na vida da gente, existe o trauma de desenvolvimento, onde, por exemplo, uma criança, ela não é tratada, não é acudida quando ela chora e chora e chora, e os pais não, às vezes se afastam, não estão nem aí, ou em orfanatos, né? Então chega uma hora a criança até para de chorar, porque não tem resposta, né? Isso daqui pode causar um trauma. É trauma de desenvolvimento, é o trauma do não atendimento, porque o não atendimento é uma coisa, mas o que se passa na inconsciente da criança, do bebê, não sei, é uma ameaça de vida. Então ele pode gerar trauma. Então vários incidentes, várias coisas que nos acontecem na vida podem gerar trauma. Não estou falando que sempre geram, mas podem gerar trauma. E culturalmente, as ideias que se tem de trauma, qual é o maior equívoco que existe na visão cultural quando se fala de trauma na sua experiência, no que você observa? Eu acho que o maior equívoco é negar, esconder, não falar disso, vergonha de que aconteceu. Às vezes são acontecimentos que não é sua culpa, as coisas acontecem, né? Por exemplo, um abuso sexual numa criança ou num adolescente, né? Se essa criança for contar para os seus pais, olha, o vizinho, o fulano mexeu comigo, e não houver uma acolhida do pai, ou do cuidador, ou da mãe, ou de qualquer pessoa, diz assim, isso é bobagem, não inventa coisas, né? E aí isso fica travado. Então isso que é o equívoco. O equívoco é não acolher alguém que foi traumatizado. Outro equívoco é, por exemplo, falecer alguém na família, a pessoa fica transtornada, toma um comprimidinho para te acalmar, para te deixar bem com você mesmo. Não, são certas coisas da vida que se você não passa por elas e não trabalha com o seu luto, ela fica marcada como um trauma. E o que mudou na sua vida depois que você compreendeu e aprendeu sobre trauma? Tanta coisa, né? Porque quando a gente aprende sobre a trauma, a gente aprende sobre como que o nosso sistema reage a essas adversidades da vida, né? Então, o que eu aprendi primeiro é poder olhar para a vida de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila, porque o corpo tem um metabolismo, tem um funcionamento que ele supera muitas coisas, né? Mas você precisa da acolhida, precisa dar tempo, né? Tempo para você, seja um pouco na solidão, seja ficar com amigos, seja entrar em contato com a natureza. Então, eu acho que aprendi a cuidar mais de mim, né? Outra coisa que eu aprendi em relação aos meus traumas, né, é que ninguém melhor do que um terapeuta para a gente poder falar de algumas coisas que eu acho que a gente sozinho não consegue resolver. E então eu aprendi que dá para viver de uma maneira muito mais leve e confortável. E terapeuta também tem trauma, né? Pois é. Como eu falei, a vida tem um monte de adversidades. Então, elas podem te pegar, mas pode ser que você tenha um meio que te apoie, que você consiga elaborar isso, que você tenha uma vida saudável e que às vezes não fica com trauma. Mas incidentes todos tivemos. Então, de alguma forma, pequenos traumas ou grandes traumas, né? A gente tem sempre alguma coisa para melhorar, para evoluir, para compreender melhor em nós mesmos por que nós temos alguns comportamentos de evitação ou de antipatias ou de dificuldades, né? Muitas vezes elas estão calçadas em experiências de vida que você teve e que você não digeriu totalmente bem. Como terapeuta, depois que você adquiriu essa abordagem do trabalho com trauma, tudo que você estudou,
que mudou na sua carreira ao trabalhar com Eu trauma? acho que mudou muito, porque você passa a ter mais ferramentas, né? Então, dependendo de o que a pessoa traz, né, você tem muito mais recursos para abordar os diferentes temas. Por exemplo, alguém te vem com uma dor física, né? Então, ao falar dessa dor física, ao tentar compreender essa dor física, às vezes a gente chega numa situação que a pessoa conta, por exemplo, olha, comecei a ter essa dor depois que meu filho caiu da bicicleta e teve que receber uma internação hospitalar, né? Aí você fala assim, deve ter sido difícil. E aí a gente vai trabalhando com essa percepção da pessoa de como foi difícil esse momento para a pessoa, né? Ou então, algum torcicolo, alguma dor que a pessoa fala assim, olha, eu tenho isso daqui desde a semana passada, quando eu virei assim, eu vi aquele carro atropelar uma pessoa, sabe? Então você pode lidar não só com a estrutura muscular e tecidos conjuntivos, né, da pessoa, mas você pode lidar com a experiência de ter vivenciado isso de uma forma não traumática, suave, para que a pessoa perceba no seu corpo de como esse susto ou essa cena horrível foi recebida pela pessoa. Então você tem mais recursos. Eu acho que ficou uma delícia. Ficou mais gostoso trabalhar com as pessoas do que antes. E quais foram as maiores curas ou cura que te marcou, que você acha que fez diferença na tua história através da cura de trauma? Eu acho que essa maneira de olhar a vida, o mundo com mais leveza, com mais otimismo, de saber que é nas dificuldades que você passou e que superou, é que tem um prazer realmente de evolução, de eu conseguir dar conta, né? de que é possível, depois de uma situação difícil, você ter os efeitos benéficos. Você vai ser mais cuidadoso, mais sem exagero, ou compreender que aquela situação aconteceu, mas não vai necessariamente acontecer mais. Não carregar isso com você como uma ameaça de vida. E dos meus clientes, né, eu acho que a coisa mais prazerosa que me dá é a pessoa retomar a sua vida de uma maneira que é agradável para ela. Por exemplo, estou pensando numa pessoa que tinha um péssimo relacionamento com a mãe, né? E depois de trabalhar um trauma, onde havia um envolvimento da criança com a mãe e de fantasias, né, com a mãe, essa pessoa voltar a ter um bom relacionamento com a mãe, com os irmãos, né? Isso daqui é um presente, né? Quer dizer, você consegue não fazer com que esse trauma passe de uma geração para outra, né? Outras coisas, quando trabalhei com tsunami na Tailândia, né? Nós, um trabalho voluntário que a gente fez lá, os pescadores que passaram a ter medo do mar, eles nem conseguiam olhar para o mar. Então, de repente, eles conseguem olhar para o mar e retomar o seu trabalho indo para o mar adentro. Entender que aquele tsunami foi uma coisa que foi uma fatalidade que aconteceu, mas passou. Que o mar continua sendo amigo e continua dando sustento para eles. Então, essas alterações na vida da pessoa, recuperar onde estavam, né? Uma criança que vai mal na escola porque tem um trauma de desenvolvimento, onde todos falam para a criança, você é burro, você não sabe, já te expliquei isso 20 vezes. E em vez disso, acolher a criança e ajudá-la a passar por essa dificuldade, de repente a criança diz, olha, tive uma nota boa na escola, eu acho que eu estou entendendo agora. São presentes que a gente ganha.
A gente sabe e acompanha que às vezes a pessoa até está num processo terapêutico, fazendo terapia, ou cursos, ou buscando melhorar a vida e algumas coisas não vão. Parece que não transformam, não cura. Você que tem muito sucesso e tantos casos, quais são os fatores determinantes na sua visão para a cura de trauma? Né? A diferença que faz a diferença na sua visão? A abordagem de trauma que eu utilizo é a experiência somática, ou seja, é a percepção de como o seu corpo percebe as coisas. Eu tenho a impressão que algumas terapias, elas não têm um resultado tão rápido e talvez são até mais doloridos de fazer, porque são terapias com as quais eu não concordo muito, são terapias de repetição. A pessoa que tem que repetir a história de trauma várias vezes, né? Para mim isso é retraumatizante. Outra coisa também é dar explicações. Isso é por causa disso, por causa daquilo, né? Eu acho que aí falta a acolhida, a escuta, a percepção de como que seu corpo está vivenciando o que sobrou do trauma. Eu acho que isso faz com que algumas abordagens, como a experiência somática, sejam mais rápidas, mais eficientes e menos doloridas. Outra coisa também, medicamentação, né? Às vezes elas são necessárias, mas para qualquer dor da alma, tomar medicação também não é uma coisa boa, sabe? Fui mal no vestibular, fiquei deprimido e aí eu tomo medicação, né? Então isso daqui não leva a uma cura. Né? Isso seria, na sua visão, um dos equívocos do tratamento de trauma? Exatamente, é um dos equívocos. Eu acho que um apoio terapêutico, uma percepção da pessoa em si, um acolhimento da pessoa a se acolher, eu acho que são fundamentais para ter uma cura rápida e suave. Hoje a gente está vivendo aí números alarmantes de depressão, suicídio, síndrome do pânico, bipolaridade, são termos comuns de a gente estar ouvindo na mídia, nas pessoas, crescentes. E na sua opinião, essas síndromes, essas questões que estão cada vez mais em evidência, são decorrentes e consequências de trauma? Você tem razão. Essas sintomatologias estão cada vez mais frequentes em todas as pessoas. Às vezes são decorrentes de uma situação traumática não resolvida. Mas algumas vezes ela tem motivo na neurofisiologia e coisa assim. Mas algumas vezes ela é falta do desenvolvimento de uma resiliência da pessoa. E esse desenvolvimento pode acontecer desde criança, onde pequenas frustrações são aceitas ou são percebidas que são comuns na vida. Ou então a acolhida, né, para pequenos tombos, né, de uma mãe não se apoia. Ai, nossa, o que aconteceu com o meu filho? Mas uma acolhida, puxa, vamos ver, vamos cuidar disso, mantendo uma calma, um tom de voz. Muita coisa pode ser evitada. Então, esses casos que você relatou, eles podem ser resultado de trauma, mas podem ser o resultado de um não desenvolvimento da capacidade autorregulatória do indivíduo. E também tem os processos neurológicos mesmo. E crenças limitantes que as pessoas carregam? Pode ser decorrência de traumas? Não que elas são decorrência de trauma, mas elas ajudam para fixar o trauma. Por exemplo, eu não faço isso por algum motivo, por isso, né? E aí isso te limita, né? E eu estou pensando, obviamente, no seguinte: uma pessoa que tem uma raiva da pessoa que o abusou, né? Então, essa raiva é para ser percebida, é para ser sentida.
E se houver uma crença de que eu não posso sentir raiva porque isso daqui é pecado, porque tal, tal, tal. Não, você pode sentir raiva numa situação que ela faz sentido para você. E não é que você precisa bater, responder, mas você precisa se acolher de que isso deu motivo de ter raiva. Então, você percebe no seu corpo que essa raiva, quando você acolhe, ela lentamente ela vai se dissipando. E você não precisa fazer o acting out. Uhum. E crenças em relação a si mesmo, como baixa estima, maus tratos emocionais, né, com a gente mesmo. Você relaciona Sim, com traumas? muitas vezes estão relacionados com trauma de desenvolvimento, né? Quer dizer, alguns professores, alguns pais, né, que fazem exigências desmesuradas, né? Ou então ficam repetindo que a pessoa é incapaz, não tem essa capacidade. Muitas vezes isso daqui vai fazer efeito 40 anos depois, quando a pessoa já está adulta e não consegue enfrentar com coragem uma dificuldade no trabalho. Qual o segredo para a cura de trauma? Bom, o primeiro segredo é não ter trauma. E isso daqui é aumentando a resiliência. Aumentando a resiliência, aumentando a aceitação de si, dos seus limites e a aceitação do mundo que nem sempre é suave e macio. Né? Mas se você tiver um infortúnio de passar por um evento com potencial traumático, é como se acolher, como dar-se tempo, como procurar pessoas que te possam dar apoio, né? Como você entrar em contato com a natureza, entrar em contato com coisas que te carregam de recursos e que te trazem um bem, que te ajudam a superar. Né? Eventos que às vezes a pessoa nem classifica, como ser demitido, um chefe abusivo, uma demanda alta de trabalho. São tantos os eventos possíveis com esse potencial que a gente não enxerga, né? Exatamente, como trauma. Exatamente. E como é importante você ter uma trégua, ter um bom fim de semana, sabe? Depois do trabalho, esfriar a cabeça com coisas prazerosas, escutar uma música, fazer uma caminhada, exercícios físicos, enfim. Você precisa se cuidar para que nenhum trauma grude em você, né? Esse é o segredo do terapeuta que é bem sucedido no trabalho com trauma? Ou tem outra dica que você daria para os terapeutas que têm essa paixão de trabalhar com trauma? Bom, eu acho que o terapeuta, como um melhor exemplo, deve tomar bom cuidado de si, né? Sim. Quer dizer, fazer coisas que deem prazer e que ampliem o seu potencial de enxergar o mundo com todas as suas possibilidades. Então, eu acho que leituras, música, cultura, caminhadas, andar. O terapeuta tem quase que a obrigação de se cuidar bem. Trauma tem cura, Cornélia? A palavra não é nem cura. Eu não gosto muito da cura, porque a gente não quer curar, não quer apagar nada. Mas a gente quer transformar uma experiência traumática como quase como um orgulho. Eu dei a volta por cima, eu consegui superar essa dificuldade. Eu acho que essa que é a meta do tratamento do trauma, para que você supere suas dificuldades e passe a ter uma vida tão boa quanto antes ou até melhor, porque você vai com isso ampliar as suas possibilidades. E para a gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para quem assistir a gente em relação ao tratamento de trauma, a sua experiência, a sua vivência, ou o que mais que você gostaria de deixar para a gente encerrar? Eu acho que eu gostaria de deixar a mensagem de que cada um tem a sua responsabilidade de cuidar bem de si, de proteger de si, não deixar com que outros te invadam. Se você está num ambiente hostil, procure espaços onde você possa ser você mesmo, se curtir, né? E se
tiver em um infortúnio de alguma situação traumática, se os sintomas persistirem, procure uma ajuda profissional, porque é possível que você supere essas dificuldades sem ter que passar muito tempo sofrendo com o que te aconteceu, né? Cornélia, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que realmente essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e até uma próxima oportunidade. Isso. Muito obrigada, quero agradecer e também desejo a todos que estão assistindo isso para que tenham uma vida evoluindo de uma maneira proveitosa, aumentando a sua resiliência, aumentando a sua capacidade de acolher-se a si e acolher o outro, porque acolher o outro também faz bem, então faz a gente crescer. Então a gente levando essa rede de acolhimento às pessoas que nos cercam, eu acho que é o que eu desejo para todos, para ter um mundo mais fácil, mais harmônico, mais pacífico, mais feliz.